Irmãos, 1 João, capítulo 4, versículo 20. 1 João 4, verso 20. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o tema parece, mas não é. Tem muitas coisas que parecem, mas não é. Vocês se lembram daquele shampoo? Não era shampoo, era Denorex, que as pessoas mais antigas, o seu Luiz deve lembrar, o seu Francisco, Nani, né, seu Eduardo, o pessoal lá mais antigo, Edson, né? Você lembra assim? Você lembra? Denorex não era nem shampoo, era aparentemente um shampoo, mas não era shampoo. Era um anticaspa. Aí hoje uma irmã fez uma pesquisa, disse que era um anticaspa para vitalizar o cabelo, mas não era shampoo. Parecia shampoo, mas não era shampoo. Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque nós temos tudo que precisamos nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, nós temos aqui, irmãos, as bênçãos do Senhor reveladas. Nós temos a salvação plena e completa realizada por Cristo na cruz, onde nós somos libertos do nosso pecado. As Escrituras trazem toda a revelação da graça. Nós estudamos hoje um pouquinho pela manhã sobre a revelação da graça de Deus. Não deu para nós vermos detalhes, mas são muitas coisas, irmãos. A graça, ela é infindável, ela é infinita. Quanto mais nós nos desfrutamos dela, a gente percebe que diante de nós tem um oceano da graça, onde o Espírito deseja derramar tudo isso dentro de nós. Mas a nossa vida, irmãos, nós vivemos uma vida tão distraída de Cristo. Nós vivemos uma vida para nós mesmos, para os nossos próprios interesses. Nós vivemos uma vida nessa contemporaneidade, onde nós temos mais prazer com as amizades do mundo do que com o corpo de Cristo. Isso é uma tragédia para a vida daqueles que assim procedem. Entende, irmãos? Parecem cristãos, mas em realidade não são. Porque se fossem, obviamente, amariam uns aos outros. A exortação do apóstolo Paulo, amai-vos uns aos outros. Não temos prazer na comunhão, isso é trágico. Falamos hoje pela manhã daquelas pessoas que se isolam dentro de uma redoma de vidro, os chamados desigrejados. Nós lembrávamos aos irmãos que, será que Deus vai colocar no céu um lugarzinho para eles, lá específicos, para aqueles desigrejados? Eu creio que não, irmãos. Irmãos, guarde bem isso, vou repetir. Eu creio que pela quarta vez aqui nessa comunidade, nesses 11 anos. Se nós, eu e você, não tivermos prazer na reunião do corpo de Cristo, será que temos assegurado a nossa ida para a glória? Entende, irmãos? Então nós vamos analisar hoje alguns aspectos, fazer um diagnóstico da nossa vida à luz da palavra de Deus, se nós de fato somos cristãos e quais devem ser as atitudes de um cristão com relação ao corpo de Cristo, a vida da igreja. Irmãos, nós somos chamados para servir o nosso Rei Jesus. Aqui também cabe uma pergunta: em que nós estamos servindo o nosso amado Senhor? Você já parou para pensar isso no seu coração? O Espírito já não colocou no teu coração uma inquietação sobre isso? Claro que também existe uma declaração da palavra que nos últimos dias, alguns, a palavra alguns ali se refere a muitos, apostatarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Primeiro, os espíritos enganadores têm de nos levar a uma vida cristã relaxada. Não, você está na graça, você foi salvo pela graça, você deve ver como você achar melhor. Importante que você esteja na graça. Irmãos, quem age assim não entendeu nada da graça de Deus. Porque a graça de Deus, a tendência dela é nos impulsionar ao trabalho, a nos esforçar para trabalhar em prol do reino. É uma graça habilitadora. Lembra do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, versículo 10? Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou vã, porque na vida de muitos irmãos e irmãs, recebe a graça de uma forma vã, não mistura com fé. Então a graça não tem nenhum efeito, né? Agora, Paulo disse assim:
Essa graça é um suporte para o meu serviço ao meu Rei Jesus. Ela vai dar um suporte. Paulo vai dizer que ele trabalhou muito mais do que aqueles outros irmãos, mas não ele, a graça de Deus cooperando com ele. Então ele fazia o 100% e a graça 100%. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem, que é filho de Deus. E outro texto aqui, irmãos, para fazermos esse preâmbulo. Vocês se lembram também de 2 Coríntios 5,15, que texto maravilhoso. Fala que, e ele morreu por todos, para que, olha que propósito maravilhoso, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então nós devemos para Ele. Ele nos alcançou, não foi simplesmente para nos tirar do inferno e nos colocarmos na glória. Existe aqui, irmão, se você pensar nisso, a tua vida vai ter um hiato. Na vida cristã não existe um hiato. Ela tem uma complementaridade. Desde quando nascemos de novo, então nós vamos caminhando ao caminho da maturidade. O caminho da maturidade, irmãos, é o caminho da santidade. É o caminho da formação de Cristo em nós. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Para que quando Cristo for formado em nós, haverá em nosso coração um maranata genuíno. Um ora vem Senhor Jesus, porque eu o amo. Não é ora vem Senhor Jesus, porque o mundo está difícil. É tantos assassinatos, é tantas mortes, é tantos roubos, é tantas coisas, tanta corrupção. Então que o Senhor venha. Esse não é o maranata genuíno, irmãos. Cristo não vai voltar para essas pessoas. Ele vai voltar para um povo que o ama, um povo que o adore, que o deseje, um povo que vive uma vida derramada a seus pés. Caso contrário, não vai ser dessa forma. Então hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos estar analisando, irmãos, se de fato a nossa vida, ela tem sido uma vida genuinamente cristã, ou nós somos então cristãos de clube social, né? A reunião é um clube social. Eu revejo meus irmãos, ouço a palavra, mas ela não tem um efeito na minha vida, porque o Espírito Santo não encontra em mim uma resposta a Ele. Isso funciona da seguinte maneira, deixa eu explicar para os irmãos como que é isso. Toda palavra que o Espírito Santo revela ao nosso coração, e a revelação é o sentido de você ter um entendimento daquela verdade revelada. Ela foi revelada ao nosso coração. Então o Espírito Santo deseja formar essa verdade no seu coração, mas com a sua ajuda. Ele quer que você voluntariamente vai se rendendo a Ele, e para isso temos que orar, buscando mais luz sobre essa verdade, para que quando você agir numa ortopraxia, você realmente seja sustentado, dirigido pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, aquele mesmo Espírito que habitou em Jesus, que o capacitou, que habilitou Ele para fazer todas as coisas, é o mesmo Espírito que habita em nós. Então, para todo filho de Deus não tem desculpa. Se somos novas criaturas, regenerados, filhos de Deus, por que muitas vezes não funciona em nós? Porque, irmãos, nós somos resistentes ao Espírito da graça. Quando Estevão estava tratando com aqueles religiosos, mestres da lei, uma corja ali de homens que viviam guardando a lei, fazendo as pessoas cumprir a lei, e eles não criam, Estevão disse uma palavra muito interessante, Atos 7,51, vocês sempre resistis ao Espírito Santo, ou seja, o ombro não se dobra, não se curva diante do Senhor. Então, irmãos, o resultado disso é que quando nós clamarmos, Ele diz que não vai ouvir, vai nos deixar. Quando nós buscarmos, porque o dia da angústia vem para ímpio e vem para filho de Deus. Às vezes uma situação que vai lhe causar um certo, não depressão, mas deixá-lo deprimido, uma tristeza profunda, vem para filho de Deus e para ímpio. Agora, o filho de Deus, quando vem uma situação, vamos dizer assim, calamitosa, nós vamos para o nosso refúgio,
debaixo das suas asas, até que passe as calamidades. Salmo 57, versículo 1. Eu me refugio debaixo das suas asas, até que passem as calamidades. Nós estamos seguros no Senhor. O Senhor Jesus, o Espírito de Cristo, usando o profeta Isaías, escreveu em Isaías 32, versículo 17 e 18, que o meu povo habitará em moradas seguras e em moradas de paz. Agora, se nós verdadeiramente não vivemos uma vida relacional com Ele, de leitura bíblica diária, irmãos, o Senhor sabe que nós temos as nossas atividades seculares. Ele sabe que você é uma pessoa responsável, embora no seu trabalho você está servindo Cristo ali também. Mas, irmãos, isso não isenta de você levantar uns 20 minutos mais cedo e ler as Escrituras e ter um tempo com Ele. Entende, irmãos? E aquilo que você leu durante o dia, aquela palavra vai sustentá-lo o dia todo. Você sempre vai estar lembrando dela, meditando na palavra, vai estar conectado com ela, porque a palavra de Deus, uma partícula dela, um goteiramento das Escrituras em nós, é motivo suficiente, porque a palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus ela é enriquecedora, a palavra de Deus ela tem o poder de criar todas as coisas como o nosso Pai criou. Haja luz e houve luz. Esta mesma palavra que foi nos evangelizada, que habita em nós, que é a pessoa de Cristo. Entende? Então nós precisamos, irmãos, fazer uma avaliação com relação ao nosso cristianismo. Então nós vamos hoje começar aqui lendo 1 João capítulo 4, versículo 20, que diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, olha que texto precioso nós temos aqui. Agora, por favor, considere no seu coração que é a palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Isso aqui depende também, dentro desse diagnóstico bíblico, porque nós vamos fazer um escrutínio da palavra, à luz da palavra, porque a palavra revela quem nós somos. Nós temos, em primeiro lugar, buscado uma visão espiritual da pessoa de Cristo. O que é buscar uma visão espiritual de Cristo? O apóstolo Paulo, ele escreveu em Efésios 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Hoje em dia, Satanás já mexeu na mente de muitos profetas que com as suas profetadas, eles mudaram todo o quadro e acham que estão corretos. Porque, queridos, Satanás, ele sabe de todo o seu passado. Satanás pode usar um profeta dele, um ministro dele, 2 Coríntios capítulo 11, que ele diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e não é coisa assim incomum que seus ministros se tornem aí ministros da justiça, mas não da justiça no sentido de pregar a verdade, porque, queridos, o grande perigo hoje está atrás dos púlpitos, dos nossos púlpitos. Então Satanás ele usa, então tudo aquilo que você falou, você vivenciou lá atrás, que às vezes você esqueceu, ele pode usar aquele profeta dele, e a pessoa fica encantada, não, eu fui revelado, eu fui revelada, Deus mostrou, contou todo o meu passado, e usa o nome de Deus. Queridos, o nosso passado, o Senhor Jesus Cristo, em muitos textos, ele deixou muito claro que ele foi apagado e esquecido. Quem mexe no nosso passado é Satanás, para nos acusar, e quando não é para nos acusar, é para nos enganar, revelando o seu passado. Misericórdia! Isaías 43, versículo 25, está escrito assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, os teus pecados, as tuas iniquidades, e dos teus pecados não me lembro mais. Então, quem que vai mexer no nosso passado, se uma vez que ele foi apagado? O diabo vai usar os seus profetas.
Por que esses profetas não profetizam que você precisa viver uma vida de cruz? Por que esses profetas não profetizam que você tem que viver uma vida de amar o seu irmão e a sua irmã? Por que esses profetas não profetizam que você precisa ser um homem e mulher honesto, de um caráter de Cristo sendo manifesto? Por que esses falsos profetas não profetizam que a sua vida está desordenada, errada, que você precisa de Cristo e sem Ele você nada pode fazer? Por que esses profetas não profetizam que você tem que amar o seu irmão? Por que esses profetas não profetizam que você tem que viver uma vida cristã adequada? Não vai profetizar dessa maneira, irmãos. É um outro assunto. Irmãos, essa geração em que estamos vivendo, ela sempre existiu, ela sempre vai existir, que vai se misturar com os santos de Deus. Todo dia você convive com pessoas ímpias, e eles sempre querem ensinar você alguma coisa, e você muitas vezes dá ouvido a eles e não ao Senhor. Isso é uma decadência. Pessoas essas que fingem o céu, que fingem que é filhos de Deus e com discursos celestiais. Falam da Bíblia, leem as Escrituras, mas não defendem o reino, não defendem a palavra da verdade, defendem uma denominação. A nossa pregação não é pregar a igreja, é pregar Cristo crucificado. Nós temos a igreja. E o que é a igreja? Igreja é Cristo em você, menos você. Cristo em mim, menos eu. Fora disso, irmãos, é tudo balela e picaretagem. A gente percebe que essas pessoas, a gente vê que os seus corações estão cheios de hipocrisia. Há uma hipocrisia lastimável, por meio da qual engana os outros, acima de tudo, a si mesmos. Estão enganando a si mesmos. Tem pessoas que estão dentro de um esquema de prisioneiros religiosos, estão com aquelas cadeias invisíveis grudadas no seu pé. É tantas regras, tantas doutrinas, tantos mandamentos. Meu Deus, Jesus cumpriu todos os mandamentos. O que ficou para nós cumprir? Ele disse assim: obedecei a mim, a Ele, a voz dEle, os ensinamentos dEle. Aprendei de mim, disse o nosso Senhor, porque sou manso e humilde de coração. Mas nós queremos aprender regras, doutrina, isso traz uma confusão para a nossa cabeça, porque eu estou praticando as regras da minha comunidade, da minha denominação, então Deus vai me aceitar. Não vai, se você não nascer de novo. Você vai perecer eternamente no inferno, porque você não obedece ao Evangelho. Queridos, as pessoas não sabem hoje nem o que é Evangelho, meu Deus do céu. Qual será o fim dos evangélicos, dos crentes, dos evangélicos que são vazios de Cristo, vazios do Evangelho da graça? Qual será o fim deles? Estão profetizando e achando que isso é correto, é certo, é adequado, mas sem uma fundamentação bíblica. Porque, irmãos, todas as profecias das Escrituras Sagradas estão escritas aqui. Abram aí um pouquinho para frente em Apocalipse, capítulo 22. Por favor, irmãos, vamos prestar atenção aqui. 22, versículo 18 e 19. Isso aqui é muito sério. Diz assim a palavra. Apocalipse 22, versículo 18. Presta atenção aqui no fechamento do livro de Apocalipse. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Não tem profecias extra livro da palavra. Qual que é o dom da profecia? Nós cremos nos dons espirituais. Dom da profecia. Lembra os profetas como que eles profetizavam? Assim diz o Senhor. E era relatado depois, era escrito. Todas as profecias estão escritas. Falta 20 profecias para serem cumpridas até a vinda de Cristo. Você quer saber quais são elas? Depois você me procura que eu te mando, para você estudá-las, analisá-las aos pés do Senhor, as 20 últimas profecias que faltam para ser cumpridas. Então aqui, profecias deste livro, os profetas diziam, assim diz o Senhor. Qual que é o profeta de hoje?
aquele que diz o que Deus diz, nunca contra a sua palavra. Porque se fosse uma profecia extra-bíblica, e muitos acreditam nessas porcariadas todas, vão perecer, porque são analfabetos bíblicos, vão perecer, lamentavelmente. Falo isso com muita dor no meu coração, irmãos, porque o povo gosta disso. O povo brasileiro é um povo místico, gosta disso. O povo gosta de novidade. Revelar o seu futuro. Deus está me mostrando com quem que você vai se casar. Por que não fala o dia que você vai morrer? Ah, meus irmãos, eu gosto de sentar com esses falsos profetas. Amo sentar com eles para mostrar a verdade da palavra. Quem sabe Deus possa despertar a mente deles e eles venham a crer. Profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Está vendo aqui, irmãos? Leia todo o livro de Apocalipse, capítulo 1 é lindo demais. Vai falar de algumas profecias maravilhosas. Essas eles não querem ouvir, porque envolve renúncia, porque envolve morte do velho homem, porque envolve cruz. Esses profetas não falam da cruz. Algum tempo atrás, eu atendi aqui um profeta, mais que profeta, ele e a esposa. Não estou criticando a pessoa é pessoa carente, mas começou a trazer umas profecias para a minha vida. Quando começou a encher a bola, olha, você é um homem muito abençoado, e começou, eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Eu falei, pai, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E começou a dizer coisas assim, sabia, que eram coerentes, que condiziam com aquilo que eu fui no passado, que estava acontecendo ali no meu presente, até 2 dias atrás. Eu falei, meu Deus, me dá discernimento para tratar com essa pessoa. Eu fiz uma pergunta para esse profeta. É uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade. Eu perguntei para ele, Jesus Cristo veio em carne ou veio em espírito? Jesus Cristo, ele veio em espírito para buscar o seu povo. Em respeito a ele, eu falei o seguinte, vamos ler um texto da palavra de Deus. Eu queria que vocês lessem comigo mesmo aqui. Abra aí em 1 João, capítulo 4, mesmo, vamos ver o contexto aqui. Irmãos, primeiro, olha o versículo 1, como ele começa dizendo aqui, amados, 1 João 4:1, amados, não deis crédito a qualquer espírito aqui está em letra minúscula, pode ser qualquer espírito. Nós conseguimos identificar o Espírito de Deus, o espírito que é do maligno, o espírito que é do mundo, porque Deus colocou em nós o Espírito Santo que discerne todas as coisas. Nós sabemos quando de fato uma pessoa, na sua ministração, exposição, na sua fala, se ele é ou se não é de Deus, muito claro. Não que nós saibamos, mas o Espírito que habita em nós nos dá esse discernimento espiritual. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, muitos. Agora, como vamos identificar um falso profeta? Fiz a pergunta para ele, Jesus Cristo veio em carne ou em espírito? Ele veio em espírito para nos buscar. Falei, meu Deus. Aí pedi para ele ler esse versículo aqui, o versículo 2 que vamos ler agora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Está vendo, irmãos? Que coisa linda. É fácil você identificar o falso profeta do profeta que é do Senhor. O profeta do Senhor, ele sempre vai estar pautado nas Escrituras Sagradas, nunca fora dela. O erro, o engano é a questão da palavra.
Sabe o que ele falou para mim? Não, cada um interpreta de uma maneira. Olha só o perigo aqui. Não tem, meu irmão. A palavra é muito séria. Nós cantamos aqui, firmes na palavra do meu Salvador. Nós sabemos que o Espírito, Ele que traz luz, Ele que nos leva a crer. E nós, claro, que não vamos brigar pela verdade, mas temos que defender a palavra, nem que seja com a nossa própria morte, como eram nossos irmãos do passado. Que privilégio tinha aqueles irmãos morrer pelo Senhor. Que maravilha, irmãos. Então, a gente vê hoje que todos podem ser crentes, mas a maioria é tudo crentes mundanos, irmãos. São crentes, mas são crentes, filhos espirituais do diabo. Lembra que Jesus disse em João capítulo 6, versículo 70? Eu vou ler bem rapidinho para os irmãos aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. A palavra, ela diz assim, preste atenção, João 6, versículo 70. Uma pessoa que caminhava com Jesus, aprendeu todos os seus ensinamentos. Agora, olha que Jesus não apontou o dedo na cara de Judas, não. Ele disse assim, eu vou ler o contexto aqui. Quando Jesus disse um discurso muito duro, olha só o contexto, o 66. À vista disso, porque Jesus estava ali, dizendo que Ele é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Então as pessoas ficaram espancadas. Como que a nossa carne para nada aproveita? O religioso, quando ouve a palavra de Deus, ele fica ressentido, ele fica bravo, fica irritado, fica estranho, fica esquisito, entendeu? Então, aí Jesus disse assim, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não mandavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Irmãos, quem é do diabo aqui no nosso meio, levanta a mão para nós vermos. Que bom, né? Saber que todos têm certeza da sua salvação em Cristo. Sabendo que os irmãos não vivem uma vida de hipocrisia, uma vida honesta diante do Senhor. É diante do Senhor, irmãos. Porque tem muitas pessoas que sofrem por causa da sua reputação, com a opinião dos outros a teu respeito. Então ele agrada a todo mundo, é uma pessoa muito querida. Judas caminhava com Jesus, era uma pessoa muito agradável, era um homem do dinheiro, né? O hipócrita, à primeira vista, ele pode ser considerado um santo por aqueles que só veem a sua casca, a sua aparência. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Agora, quando ele passa, aquele hipócrita, aquele crente hipócrita, a gente percebe que no seu traje, aquele traje de festa, né? Portanto, é apropriadamente chamado por alguém de um bom crente, né? Olha que ele é um bom crente, todo domingo vai na igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas talvez é um enganador, talvez fica passando os outros para trás. Está me compreendendo, irmãos? O hipócrita, ele pode mostrar uma língua piedosa e ainda assim ter um coração sujo. Não, essas pessoas, elas não verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8 está escrito assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Teu coração é um coração limpo? Coração purificado? É um coração que, se Deus lhe chamar hoje, você pode se apresentar diante dele como um santo em Cristo Jesus, que passou pela sua morte junto com Cristo, que foi sepultado e ressuscitou junto com Cristo, que Cristo é a sua vida. Você tem coragem de se apresentar diante do Senhor hoje? Nós vivemos todos os dias diante dele. Oséias 6, versículo 3.
nós vivemos diante dele. Irmãos, há muitos que não têm nada para provar que são cristãos, a não ser uma profissão nua e crua de pastor, dos quais podemos dizer, como diz da árvore, daquela árvore da canela. Alguém conhece aqui aquela árvore da canela? O que é bom naquela árvore da canela? É bom só a casca, não é assim? Irmãos, não é isso também, no meio de muitos crentes, é só a casca, mas por dentro são podres. A vida dessas pessoas são vidas nojentas, vidas mornas, não tem compromisso com o Senhor, não tem compromisso com a sua palavra, e Deus disse que Ele está a ponto de vomitar da boca, porque não são frios e nem são quentes, são mornos. Alguém aqui já tomou água morna? Terrível, né? Parece que não digere, não desce de uma forma legal. Então muitos são como aquela árvore, né, da canela, que a casca vale muito mais do que tudo que eles possuem. No Evangelho de João, no capítulo 7, aí, olha o que diz o versículo 24. João 7, versículo 24, a Bíblia ela diz assim, vamos ler com bastante atenção esse texto, é muito interessante. Olha só. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então não julgue um crente pela sua aparência, pelas suas indumentárias, porque chega no domingo, as crentaiadas, não nascidas de novo, elas se vestem com uma vestidura de hipocrisia, e colocam o livrão debaixo do braço, e vão para a igreja. Mas irmãos, se você analisar como é que está o lar dessas pessoas, é uma verdadeira lamúria, uma verdadeira tragédia, não tem perspectiva, fica desonrando o Senhor com suas palavras, amaldiçoando uns aos outros, tantas coisas terríveis, irmãos do céu. Quantas e quantas vezes temos ouvido mulheres e homens dizerem para mim aqui, olha, em casa é terrível, a minha esposa só amaldiçoa os nossos filhos, é uma negatividade terrível, o meu marido é isso, meu marido, meu Deus do céu, fica tomando seus amigos, mas domingo ele está na igreja, é presbítero, ele canta no louvor, toca no louvor, mas todos os dias, sai do trabalho, passa no bar para tomar a sua. Irmãos, qual que é a diferença? Estou falando aqui coisas leves, não coisas pesadas. Muitos acreditam, irmãos, que ser cristãos, porque os outros esperam que sejam assim, e assim o seu grande negócio é pôr um zelo naqueles exercícios da religião que estão mais externos, ou seja, manter o crédito que tem no exterior, mas não procura obter um estoque da graça sólida interiormente, para viver uma vida graciosa. Então isso prova a sua ruína no final. Olha só, acompanhe comigo em Provérbios capítulo 14, versículo 12, temos um versículo aqui que é muito interessante. As escrituras, elas revelam para nós, Provérbios 14, apenas o versículo 12, que diz assim, olha que interessante que é esse versículo aqui, Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim a palavra, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Observa aqui que no início diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, ele tem uma convicção de que aquilo que ele crê não é mentira, ele crê veementemente e talvez até morre. Você sabia que tem pessoas que morrem pela religião? Aqueles homens bombas, aqueles que guardam a lei, eles morrem e matam por causa da lei, mas não por causa de Cristo. Então,
para eles há caminhos que parecem retos, aqueles que são puros aos seus próprios olhos, mas que nunca foram purificados da sua imundícia. E está assim de pessoas. Aí você não entende porque você tem tantos problemas familiares, problemas conjugais, uma série de problemas aqui, irmãos, que não vale a pena nós estarmos colocando. Agora, essas pessoas, elas têm um problema terrível, que elas não gostam de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vergonha para elas. Mais um texto, Jeremias, abram comigo por favor, capítulo 6, versículo 10. Interessante esse versículo aqui. Jeremias 6, versículo 10, vai descrever que verdadeiramente essas pessoas, elas não gostam da palavra de Deus. Jeremias 6, versículo 10, a Bíblia diz assim, olha que interessante. Então Deus faz aqui uma pergunta, através do profeta Jeremias: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Irmão, você já chegou num ambiente assim, de pessoas ímpias, que o verdadeiro cristão, ele é uma luz por onde quer que ele vá. Eu não consigo, irmãos, diante de um monte de pessoas ímpias ou pessoas cristãs, o meu assunto ali se eles estão falando sobre futebol, eu entro no assunto, mas já vamos levar para Cristo. O que eles me falam? Ah, mas já vem você com religião. Não é religião, irmão. Não é religião, amigo. Se você não crê, você está perdido. Eu tenho percebido que nesses últimos 5, 6 anos, muitas pessoas têm se afastado de mim. Lá vem o chato, porque ele vem falar de Cristo para nós, do Evangelho da Graça. Então, quem se recusa a ouvir a palavra de Deus, a Bíblia os taxa como um povo maligno. Aqui em Jeremias mesmo, capítulo 13, versículo 10, temos também uma outra declaração terrível para esse povo que, de fato, não quer o Senhor e não ama a sua palavra. Diz assim, Jeremias 13, versículo 10: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. Quem é o povo maligno? O que é um povo maligno? Filho espiritual do diabo. Vocês acreditam que tem crentes que não amam a palavra? Porque se amassem, pelo tempo que eles têm de frequentar igrejas evangélicas, eles seriam mestres de Bíblias, mas são analfabetos de Bíblias. Vão lá para cumprir tabela. Senhor, eu participava das reuniões, Senhor, eu participava até da mesa do Senhor, nunca vos conheci. Então, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será como este cinto que para nada presta. Ô palavra dura essa, irmãos, mas é uma advertência também para nós. Temos amado a palavra de Deus? O Salmo 119, o salmista diz assim: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Filho de Deus, autêntico, verdadeiro, genuíno, que ama a palavra de Deus. João 8,47 diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João 10,27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós seguimos a Cristo, não seguimos uma denominação. Por isso, queridos, e a ruína dessas pessoas não é apenas física, mas também espiritual, e que nada pode salvar aqueles que se afastam de Deus e da sua palavra. As pessoas que se afastam do Senhor e da sua palavra, normalmente elas vivem uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida de murmuração, de reclamação, porque se Cristo é tudo para nós, irmãos, Cristo é a nossa vida, como podemos murmurar sobre alguma coisa? Não tem possibilidade. Murmuração soa muito mal aos ouvidos do nosso Deus e Pai. Murmuração, o irmão disse no passado, que é a sinfonia de Satanás. Murmuração, reclamação.
Você é uma pessoa feliz, contente com aquilo que você tem, que Deus lhe concedeu? E tudo que você tem foi Deus que lhe concedeu. Se você aprender a ficar contente com as suas coisas, Deus pode acrescentar mais. Porque Deus ama ouvir louvores, palavras de gratidão da boca dos seus filhos. Aquela chuva, chovendo bastante, oh Pai, graças te dou por essa chuva. Aquele sol escaldante, calor, oh meu Pai, muito obrigado, está muito quente, mas louvado seja o teu nome, porque tu sabes o que fazes. Hoje foi um dia bem calorento, não é assim? Mas é um dia gostoso, porque Deus estava no controle de todas as coisas, das nossas vidas. Deus é maravilhoso, é o nosso Pai, aquele que cuida de nós. Cada momento Ele rega a nossa vida, para que ninguém nos faça dano. Nem de dia, nem de noite, Ele não dorme, Ele não dormita. Nós vamos dormir e pegar no sono, porque Ele não vai nos faltar. E Ele é presente conosco todos os dias. Nos dias sombrios, nos dias alegres, nos dias festivos, nos dias de perdas, Ele está sempre conosco todos os dias. E Ele diz que não vai te deixar nem te abandonar, porque você crê, você é um filho dEle. Você é um filho de quem? Filho de Deus, do Pai Celestial, daquele que pode todas as coisas. Ele lhe dá sabedoria e discernimento, e Ele quer lhe acrescentar muito mais para você dEle. Mas nós somos enganados por Satanás. Você tem que buscar as coisas de Deus. Temos que buscar o Deus das coisas. Então, queridos, a mensagem é clara. A verdadeira segurança está em uma relação correta com Cristo. A Bíblia diz que nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar aqueles que não creram da ira do Senhor. Vamos ler esse texto em Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Sofonias 1, 18, tem na Bíblia, viu, irmãos? Podem. Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Chega aí em Zacarias, Ageu e Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Olha que texto aqui, que é um texto que nos adverte, é um texto que nos exorta, que nos encoraja a vivermos uma vida adequada, reta. Diz assim a palavra, Sofonias 1, verso 18. Nem a sua prata, irmãos, escute isso aqui, que a palavra de Deus é muito atual. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Esse dia vai chegar. Deus está dizendo aqui que nem o teu ouro, nem a tua prata, que muitos se firmam, não vai poder livrar desse grande dia, a não ser aqueles que estão em Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, diz assim, que Jesus nos livrará da ira vindoura. É uma promessa dele, eu creio. Cristo é a nossa vida. Deus não vai nos julgar duas vezes. Ele já nos julgou na cruz em Cristo, quando nós cremos no sacrifício bendito de Cristo, onde ali nós fomos colocados em Cristo, fomos incluídos em Cristo, fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitados juntamente com Cristo. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Deus ali nos julgou. Deus, quando o meu e o seu pecado foi colocado em Cristo, Deus é como que se Ele descarregasse toda a sua ira de julgamento contra o meu e o seu pecado. E o Filho bebeu toda a ira de Deus, toda a gota do cálice da ira de Deus, Ele bebeu sozinho. Quando cremos neste fato, nós somos livres. E agora, irmãos, para aqueles que não creem, esse versículo aqui, deixa eu ler novamente, preste atenção. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação, da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida,
porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Vai ser repentinamente, uma destruição repentina. Mas isso aqui é um Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Vamos ver lá o que a Bíblia está dizendo, para mim e para você. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Hoje em dia nós estamos observando que o mundo está na busca de paz, de segurança, e às vezes até na religião. Mas a nossa segurança, a nossa paz está em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, verso 3 diz assim, versículo 2 primeiro, diz assim, para a gente pegar o contexto: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo, preste atenção irmãos, essa aqui é uma profecia, que muitos não querem ouvir, não atendem para ela, querem uma visão do meu futuro, como é que vai ser? Cuidado com isso. Agora essa profecia aqui, nós não gostamos dela, diz assim, quando andarem dizendo, então fique atento irmãos, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo, não tem jeito deles escaparem, de nenhum modo escaparão. Irmão, nós temos considerado a palavra de Deus. Isso aqui não traz temor para o seu coração? Para de ser religioso. Vamos parar com esse negócio de religião. Religião é do capeta, religião foi invenção do homem. Por isso que a hipocrisia religiosa, ela brota do fruto amargo de uma afeição carnal não mortificada. O homem pode dizer as palavras sem nenhuma obra especial do Espírito Santo, e assim também pode um papagaio. Treina um papagaio. Ele vai falar muitas coisas boas. Ensina o papagaio a falar um versículo, ele vai falar um versículo. Ensina o não regenerado a citar as Escrituras, ele vai citar as Escrituras. Mas cadê a realidade, cadê a vida de Cristo? Irmãos, não se iluda, não brinque com as suas almas. Nós estamos vivendo os últimos dias. Se você vive uma vida de hipocrisia, é tempo de você chegar diante do Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me livra de mim, da minha hipocrisia. E eu fico enganando os outros, mas eu engano a mim mesmo. Estou fazendo muito mal para mim mesmo. Você tem uma eternidade inteira para passar, no céu ou no inferno. Qual o seu destino, irmão? Ele tem que ser decidido aqui. Não falo para condenar os irmãos, para julgar os irmãos, para que os irmãos fiquem atentos e não brinquem com a vossa alma, ela é eterna. Você não pode garantir vida para você até amanhã? Então hoje é tempo de prostrar diante do Senhor e clamar a misericórdia dele para a sua vida e para a minha vida. Senhor, me ajuda a ser um homem de verdade, segundo o teu coração. Senhor, comece a me afastar de mim tudo aquilo que afasta de ti. E fala porque o teu filho ouve, e vá para a palavra, para de ser preguiçoso, preguiçosa. Nós não temos preguiça para ficar no celular passando horas, mas na palavra, abriu a palavra, já vem o sono. Há uma opressão maligna que faz de tudo para você não ler a Bíblia. É tempo de dizer não, Satanás, eu vou ler a palavra, eu vou ter comunhão com meu Pai. Então, queridos, dizer que Cristo Ele é Senhor, crendo com pensamentos e afeições compatíveis com a grandeza e doçura disso, requer que o Espírito de Deus esteja em seu coração como uma realidade espiritual. Todo regenerado, ele é habitado pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Que texto maravilhoso para o nosso coração. Oh, irmãos, que doçura é lermos esses textos tão preciosos, textos que alegram o nosso coração, texto que cada dia mais nos edifica. Que gostoso saber
Agora, não queira sentir isto não, você tem que crer nessas verdades. A palavra diz assim, 1 Coríntios 3, 16 e 17: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita, mora em vós? Porque você creu um dia que você foi atraído em Cristo, crucificado, morto e ressurreto com Ele. Então, por isso, o Espírito de Deus habita em você. E ele diz aqui no versículo 17, isso aqui também, irmãos, é uma profecia. Olha só: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado. Quem tocar em nós, toca na menina dos olhos de Deus, o Pai, na menina dos olhos de Cristo. Hoje em dia tem um conhecimento, mas sem graça de Deus. Um credo ortodoxo, mas um coração profano e uma vida ímpia é como a cabeça de um homem sobre os ombros de uma besta, de uma mula. Isso é muito sério, irmãos. Esse homem, ele tem pouca razão para se gabar de que o que ele sustenta é a verdade, porque não é. Se o que ele faz é perverso. Vamos dar uma olhada em Tito, capítulo 1, versículo 16. Irmãos, nós estamos lendo só Bíblia, e vamos continuar lendo Bíblia, porque a Bíblia, ela é interessante demais para o nosso coração. Diz assim, Tito 1, versículo 16. Olha que texto aqui, crucial para esses dias atuais. No tocante a Deus, presta atenção, professam conhecê-lo. Nós temos o conhecimento, mas é sem a graça. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Mas chega domingo, tem as luzes, aqueles focos, os holofotes, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor, glória a Deus, aleluia, etc. Mas sem novo nascimento, sem ter passado pela cruz, estão perdidos dentro dos tempos evangélicos. Isso é uma tragédia, irmãos, sem conhecimento. O conhecimento pode fazer de você um estudioso, mas não um santo. Pode fazer de você um ortodoxo, mas não uma pessoa graciosa, amorosa, onde vai manifestar o fruto do Espírito. Aquele que aumenta em conhecimento e não obtém graça com seu conhecimento, aumenta tristeza para si mesmo, sim, e tristeza eterna. Abra em Apocalipse, estamos partindo para o encerramento já, capítulo 20, versículo 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Diz assim a palavra: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Está vendo aqui, irmãos? Você está entendendo essa palavra aqui? Medite depois nesse versículo aqui, pesquise mais sobre esse versículo aqui. Irmãos, eu tenho pensado que a fraqueza capacita o cristão a fazer duas coisas na aflição que o hipócrita não pode fazer: falar bem de Deus, louvar a Deus, em tudo dar graças para Deus, e esperar o bem de Deus. Isso o hipócrita não pode fazer, irmãos. Irmãos, um coração doentio, ele estará se intrometendo aí na oração de vez em quando, mas ele se cansa do trabalho no final. Sabe por quê? Principalmente se ele for obrigado a esperar muito tempo por uma resposta. Estou lembrando
daquele rei de Israel que foi ungido rei, porque o povo queria um rei, elegeram Saul. Foi ungido rei, mas ele era um homem desobediente. Foi até um profeta também, mas ele foi desobediente ao Senhor, à palavra de Deus. O que aconteceu com ele, irmãos? Saul, ele orava a Deus, e porque Deus não ouvia, o que ele fez? O que Saul fez? Foi atrás de necromancia. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 28. Vamos ler o versículo 6 e 8. 1 Samuel, capítulo 28. Vamos ler do versículo 6 e 8. E assim também são muitos, irmãos, que fazem de tudo para obter sucesso. Querem sucesso a todo custo. Se na igreja onde eu congrego não pregam prosperidade, eu vou onde tem prosperidade, ainda que seja no inferno, mas eu quero prosperidade. Então é a pregação do diabo, a doutrina da prosperidade. E Saul orava, Deus não respondia. Saul orava, ele era um desobediente. Ele clamava, Deus não ouvia. O que ele fez? Olha só o versículo 6. 1 Samuel 28, versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que me seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. De noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Queria trazer Samuel de volta. Tinha morrido. Era um homem que foi ungido rei pelo Senhor, mas ele desobedeceu ao Senhor, vivia uma hipocrisia para os seus benefícios próprios. Irmãos, não é assim com muitos hoje, irmãos. Tem lá aquele que está orando, ele vai resolver o seu problema. O teu problema ninguém vai resolver. O teu problema se resolve com cruz, com crucificação. O dia que você for liberto de você mesmo, que você é um grande empecilho para você, é você que traz tanta infelicidade para você, é nós que somos, povo difícil, mas graças a Deus, Cristo fez uma obra. Ele nos atraiu no seu corpo na cruz, nos crucificou, nos levou à morte, ganhamos a sua vida pela ressurreição, uma vida santa. Agora temos tudo que nós precisamos, que é Cristo em nós. Ele é suficiente para nós, irmãos. A graça dele nos basta em qualquer circunstância, irmão. Ninguém, irmãos, terá uma despedida tão triste de Cristo quanto aqueles que foram até metade do caminho com ele e depois o deixaram. Vai ser muito triste. Ainda que haja muitas vezes na nossa vida desesperos, angústias, tribulações, perdas, irmãos, persevere em seguir o Senhor. Vamos ler o último texto para nós encerrarmos. Josué 14, profeta Josué 14, versículos 7 e 8. E é diferente, irmãos, quando temos essa perseverança em seguir o Senhor, é diferente. Versículos 7 e 8 diz assim, olha como que Josué coloca aqui. Josué foi um dos que entraram em Canaã, porque eles creram na promessa do Senhor. Deus disse que era para possuir a terra, ele entrou lá porque ele cria. Ele não olhou para os anaquins, aqueles gigantes, ele confiou naquele que é grande, que está sobre tudo e todos, que é o nosso Deus e Pai. Então ele disse assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus.
porque veja a promessa aqui, o verso 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E o resultado é o versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair com ele, como para voltar. Ei, a ideia aqui parece a seguinte, olha, eu abracei o irmão ali, né, na entrada, ele falou: eu tenho 75 anos. Eu falei: está forte, hein, rapaz? Mas a vida de Cristo, ela faz a diferença. A vida de Cristo não deixa nós frouxos, não deixa nós desanimados. Nós vamos perseguir, vamos seguir, perseverar em seguir o Senhor até quando nós não pudermos mais. Isso chama-se fidelidade e não hipocrisia. Nós vivemos uma vida de cruz. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos pela revelação bendita da tua palavra. Que essa palavra, Pai, de exortação, cative cada dia mais os nossos corações, nos avive, nos vivifique, nos leve, Pai, cada dia mais a uma esperança mais profunda com o Senhor. Pai, tira da nossa face toda máscara, tudo aquilo que a gente tenta ser o que nós não somos, mas que nós sejamos homens e mulheres verdadeiros, que condiz com aquilo que Cristo é em nós, está fazendo em nós, a santidade, a santificação. Leva-nos para uma vida de maturidade espiritual. E também, Pai, obrigado por essa semana que se iniciou hoje, e que se houver amanhã, Pai, que o Senhor permite que nós estejamos nos unidos mais uma vez. O Senhor, ó Pai, é aquele que vai à frente, prepara os lugares, os caminhos. O Senhor também é a nossa retaguarda. Que essa semana, Pai, seja uma semana onde possamos expressar as Tuas virtudes e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os nossos lares, as nossas noites, os nossos trabalhos, nos guarda de acidentes, nos protege, ó Pai, porque Tu és o nosso guarda, o guarda de Israel. Somos Teus filhos. Pai, graças te damos pela obra plena e perfeita de Cristo no Calvário. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém.